Olá, seja bem-vindo à nossa aula Relações Públicas, Eventos e Publicidade. Estamos tratando de importantes instrumentos da comunicação integrada de marketing. Então, o objetivo da nossa aula é trabalhar os conceitos e papel dessas ferramentas, relações públicas, eventos e publicidade. A comunicação integrada de marketing, ela passa pela utilização de vários instrumentos, de várias ferramentas que para serem integradas precisam estar em sintonia, precisam estar sincronizadas. Quando falamos de comunicação integrada, estamos falando de vendas pessoais, de propaganda, de marketing direto, de relações públicas, eventos, publicidade e promoções de vendas. Então, nessa nossa aula, nós vamos trabalhar 3 desses tópicos. Vejamos agora qual é o conceito de relações públicas. A atividade de relações públicas pode ser definida como o esforço empreendido por uma empresa para manter uma compreensão mútua, que envolve sua imagem perante seu público e a sociedade de um modo geral. Vejam que na definição, a palavra imagem aparece. Na verdade, a empresa precisa se preocupar com a sua imagem. A empresa carrega junto com ela uma série de responsabilidades. E quando a gente diz que a empresa deve satisfações para um determinado público, esse público é maior do que aquele que a gente pensa num momento mais rápido, como, por exemplo, seus clientes ou seus fornecedores, seus funcionários. Na verdade, as empresas lidam e acabam se comunicando com diversos públicos. Pode-se dizer que elas se comunicam com a sociedade em geral. Nos últimos anos, as empresas aumentaram de tamanho, o seu papel na sociedade se intensificou. Grandes bancos, grandes conglomerados, grandes empresas transnacionais agora têm um papel fundamental na nossa sociedade. E esse papel está colocado em xeque, uma vez que essas empresas afetam o meio ambiente, essas empresas determinam preços, essas empresas se comunicam o tempo inteiro por meio de seus profissionais, de seus produtos, de seus serviços e de seus fornecedores, distribuidores e assim por diante. Então essa área de relações públicas é uma área crescentemente importante também, porque ela na verdade vai trabalhar os aspectos e a maneira mais inteligente para que a empresa possa se comunicar com todos esses públicos da maneira mais positiva possível, de modo a fazê-la ser uma empresa percebida pela sociedade em geral como uma empresa que contribui para o desenvolvimento, que contribui para ações sociais, que contribui junto à comunidade em que ela está inserida, em que ela está instalada. Assim a empresa vai reforçar a sua força e a percepção que ela tem no mercado em que ela participa, no seu mercado de atuação. O profissional de relações públicas é alguém que acompanha, é alguém que se antecipa às necessidades, é alguém que percebe as tendências sociais. Na verdade, as grandes empresas já possuem esse profissional, e empresas de médio porte, pequeno porte, muitas vezes profissionais da alta direção acabam assumindo algumas dessas funções, embora esse cargo não exista de maneira consolidada, de maneira construída. Então, o profissional de relações públicas é alguém que tem curso superior, é alguém que, na verdade, tem alguma influência na sociedade, é alguém que consegue conversar, por exemplo, com a imprensa, é alguém que tem a capacidade de discutir aspectos e interesses da empresa junto aos sindicatos, sabendo também respeitar os interesses dos trabalhadores. Então, esse profissional, na verdade, ele tem que ter um conjunto de competências para que ele possa efetuar o seu trabalho do melhor modo possível. As empresas precisam se preocupar com isso, até porque todos esses públicos acabam tendo algum contato com ela e manifestam a sua satisfação ou a sua insatisfação em relação ao posicionamento, a posição que a empresa tem naquele contexto, naquele ambiente, dependendo do momento que ela está vivendo no mercado. Uma outra coisa que o profissional de relações públicas precisa fazer é se aproximar dos públicos que a empresa tem contato. Então ele cria mecanismos, instrumentos, momentos para estar próximo do sentimento
que esses públicos diversos têm em relação àquela determinada empresa. As empresas têm o seu público interno, e esse público é formado por um conjunto de pessoas que extrapola os funcionários. Então a gente tem como público interno os administradores, gestores, algumas empresas terceirizadas que prestam serviços, os funcionários, os familiares dos funcionários, uma vez que normalmente o funcionário com a sua renda ele carrega consigo, ele colabora dentro de um núcleo familiar. Então esse impacto, né, da empresa na vida do funcionário acaba sendo um impacto que extrapola para a vida da família, e muitas vezes as empresas que prestam serviços para essas organizações também têm funcionários familiares dependentes desse negócio. Saber se comunicar com esse público, criar instrumentos como, por exemplo, jornais internos, newsletters eletrônicos, torna-se importante para que você tenha um canal, uma sintonia com esses públicos de modo positivo. Imagine uma empresa com 10, 20, 30 mil funcionários, tendo uma boa parte deles criticando, falando mal dela, descontentes. Quando esse tipo de situação acontece, o boca a boca, como se diz na gíria, nessa linguagem, ela vai se multiplicando e a empresa fica mal falada, prejudicando a sua marca, arranhando aí a sua imagem, a percepção que se tem da sua posição no mercado. Além do público interno, há diversos públicos externos com os quais a empresa também se relaciona. Dentre eles, a gente pode citar primeiramente, não poderia deixar de ser desse jeito, né? Os consumidores. Os consumidores são um público externo importante. Na realidade, as empresas têm nos seus clientes o seu verdadeiro ganha-pão, porque são eles que alimentam o negócio, são eles que, na verdade, trazem o faturamento para dentro da empresa, mas não são só eles. Há outros públicos externos, a comunidade onde a empresa está inserida. Na verdade, a empresa está estabelecida fisicamente em algum lugar e é importante que ela seja algo positivo para a comunidade. Cuide da vegetação, tome cuidado com a poluição, recicle os seus lixos, né? O lixo empresarial é algo cada vez mais acompanhado pela comunidade, quer dizer, há uma atenção, há um verdadeiro holofote em relação a esse assunto. Então esse público externo precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa existir uma comunicação com esse público, e quem vai estabelecer a estratégia dessa comunicação é o profissional de relações públicas. Além desses dois, consumidores e comunidade, há os órgãos públicos. O órgão público na verdade, o fiscalizador, é aquele que mantém a ordem na sociedade e cabe a ele acompanhar as atividades empresariais. O pagamento de impostos, o atendimento da legislação, seja ela trabalhista, seja ela em relação às outras taxas que as empresas obrigatoriamente precisam pagar. Então, o órgão público ele acompanha o impacto ambiental daquela empresa, de onde ela está instalada. Então, essa preocupação, essa conversa com os órgãos públicos é também executada por esse profissional. E há outras, como escolas, concorrentes. Na verdade, as empresas conversam entre si e elas defendem interesses do seu setor de atuação. Cabe ao profissional de relações públicas cordialidade, respeito, entendimento com os seus concorrentes, que na verdade em alguns momentos tornam-se seus parceiros, uma vez que há um interesse naquela categoria, naquele setor especificamente falando. E há também o público misto, chamados fornecedores, revendedores, acionistas. Então os fornecedores eles têm uma rotina, eles têm um entendimento, uma aproximação com a empresa rotineira. Da mesma maneira, do mesmo modo, os revendedores. Sistematicamente há uma inter-relação entre a empresa e a sua cadeia, né, a sua rede de negócios mais próxima. É importante que o estabelecimento dessas comunicações seja o mais positivo possível, que haja cordialidade, que haja sinergia para que você possa conseguir os melhores resultados possíveis. Veja, por exemplo, o exemplo da grande rede de fast food McDonald's. Na realidade, a empresa, uma verdadeira potência, sofreu alguns problemas em função do seu relacionamento com os seus franqueados ou revendedores, né? Depende da linguagem que a gente quiser adotar. Na verdade, o Relações Públicas ele minimiza esse tipo de conflito. Ele trabalha para que não se chegue nesse ponto, onde empresas, na verdade, que deveriam fazer parte de uma rede de negócios, entrem em conflito de interesses, onde todos acabam
perdendo alguma coisa. Então, na verdade, o profissional de relações públicas, ele sempre está atento a entender os interesses de quem está próximo da empresa e, é claro, defendendo também os interesses da mesma. Além desses públicos, não poderíamos deixar de comentar a questão dos acionistas. Os acionistas, eles são um público delicado, são eles que injetam capital na empresa, eles têm interesses porque os lucros são deles, e em alguma medida o conjunto deles, na verdade, são os donos da empresa propriamente dita, e a eles é que se deve satisfação, eles acompanham de perto todos os métodos, todas as maneiras pelas quais a empresa se comunica com esses diversos públicos. Então, prestar contas para esses acionistas é importante, até porque o Relações Públicas ele está sempre construindo essa comunicação de maneira positiva, de maneira proativa. Vejamos agora o caso da Camisaria Dudalina. A Camisaria Dudalina é um exemplo de empresa que se preocupa com sua imagem perante seus públicos internos e externos. Prova disso é o seu investimento em um trabalho integrado de comunicação e marketing que atinge não apenas consumidores, mas também funcionários e fornecedores. Para motivar os empregados, são priorizadas atividades como incentivo à formação acadêmica, aproximação com a presidência, proximidade da família do funcionário com a empresa, atividades de entretenimento e programa de participação nos resultados. Fóruns e treinamentos são oferecidos aos fornecedores e clientes. Além disso, viagens e brindes são dados também como prêmios aos comerciantes. Esse conjunto de iniciativas e atividades, indiscutivelmente, tornam a imagem, a percepção, a reputação da empresa o mais positivo possível. Empresas assim acabam aproximando o funcionário, que é um patrimônio importante que ela possui, os fornecedores, que são aqueles que a ajudam a ganhar dinheiro, a lucrar, a trabalhar em prol dessa organização. Então são investimentos positivos, são iniciativas que, quando coordenadas de modo inteligente, acabam contribuindo para os resultados da empresa lá na frente. São essas as empresas que fazem diferença nos seus mercados de atuação. Funções básicas de relações públicas. Existem uma série de funções que o profissional de relações públicas assume. Uma delas diz respeito à assessoria. O profissional de relações públicas assessora especialmente a área de marketing. Ele contribui quando você precisa, por exemplo, comunicar algo ao mercado. Qual a melhor maneira, por exemplo, de eu chamar clientes para uma pesquisa? Qual a melhor maneira de eu procurar os clientes para informar sobre um recall de veículos quando eu tenho alguma peça, algum problema em algum modelo? Qual é o melhor modo de se comunicar à imprensa a abertura de uma nova loja ou de um novo parque industrial? Então, o profissional de relações públicas, ele dá uma assessoria, ele contribui no método, na maneira pela qual a empresa vai estabelecer a sua comunicação de marketing. Uma outra atribuição, um outro papel, refere-se à pesquisa. O profissional de relações públicas, ele trabalha com pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Todo o seu trabalho deve ser, na verdade, subsidiado por pesquisas e informações construídas de maneira sistemática e não de maneira baseada no achismo ou baseada somente na intuição. Na verdade, hoje você tem um mundo mais complexo e são necessárias pesquisas para que você possa tomar melhores decisões e escolher melhores caminhos. O profissional de relações públicas, ele também deve ser perspicaz ao fazer planejamentos. Ele deve coordenar ações, coordenar projetos, para que você possa estabelecer com esses públicos todos que nós mencionamos as melhores formas de estabelecer comunicação. Além disso, ele tem que saber executar, não basta planejar, é importante que ele tenha habilidades de execução, colocar em prática, trabalhar com cronogramas, saber delegar as atividades para que realmente os projetos saiam do papel e possam acontecer na prática, as pessoas, os envolvidos possam perceber o seu trabalho como algo positivo, como algo que está dando frutos positivos para a empresa.
Uma outra coisa que o profissional de relações públicas precisa saber fazer é avaliar e controlar as suas atividades. Criar indicadores de desempenho para poder medir as ações que foram executadas por ele. Por exemplo, a gente tem o lançamento de um produto, chamamos os órgãos de imprensa, eu preciso monitorar, eu preciso controlar quais foram aqueles que participaram, quais foram aqueles que, ao receberem aquela notícia, acabaram publicando, anunciando nas revistas especializadas, nas revistas do setor. O que eu consegui de mídia positiva dentro dessa ideia que foi propagada numa reunião, num evento organizado pela área de relações públicas. Então, esses conjuntos de competências precisam ser trabalhadas e desenvolvidas por esse tipo de profissional. E hoje nós temos, inclusive, cursos superiores que estudam profundamente essa área. As pessoas, na verdade, ficam 2, 3, 4 anos apenas estudando todos esses aspectos pertinentes a relações públicas. Eventos. Além das relações públicas, uma área que tem crescido bastante é a área de eventos. As duas áreas elas têm uma sintonia, muitas vezes eventos acontecem sob a organização ou a direção de relações públicas e, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que gosta, que até pela natureza humana a gente privilegia a nossa participação em eventos. O ser humano gosta dos eventos. Existem eventos de vários tipos. E o evento, na verdade, é algo que cresce no mundo empresarial a taxas em torno de 7 a 8% ao ano, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Eventos. Tamanha a importância desse tema no mundo empresarial hoje. Existem aí vários tipos e formatos de eventos. Existem os eventos permanentes. São eventos que acontecem periodicamente, por exemplo, o Salão do Automóvel, todos os anos, num determinado momento do ano, em algumas cidades, em São Paulo, por exemplo, existe o Salão do Automóvel, onde as empresas do setor, elas mostram os seus produtos, as suas novidades, elas convidam os seus clientes ou seus potenciais clientes. Então, é um momento onde você tem uma reunião aí de interessados naquele segmento especificamente. Podemos citar inúmeros outros, como a Bienal do Livro e etc. Um outro tipo de evento é aquele evento mais esporádico, são eventos que acontecem sem uma ordem cronológica exata, mas que de tempos em tempos existem algumas iniciativas públicas ou privadas, ou organizadas por tanto empresas públicas quanto privadas em conjunto, onde aquele evento, aquele show, ele pode, na verdade, estar ali sendo organizado para atender determinada comunidade. O evento esporádico, ele normalmente vem acompanhado de empresas que o patrocinam, vem acompanhado de empresas que querem associar sua marca àquele evento especificamente. Nos tempos atuais, as empresas têm procurado associar sua marca a coisas positivas, como a esportes, lazer, cultura, qualidade de vida, música, artes. Então, esses eventos, quando a empresa cria o hábito de participar dos mesmos, ela, na verdade, está contribuindo com a comunidade e, ao mesmo tempo, está fortalecendo e associando a sua imagem àquele tipo de atividade. Existem também os eventos únicos. Há eventos únicos como, por exemplo, a inauguração de uma nova planta industrial. É um evento bastante importante para uma indústria. Poderíamos imaginar a inauguração de um hotel, ou a inauguração de um comércio varejista qualquer, como uma nova loja de departamentos, ou um novo shopping center. Esses são eventos bastante importantes e, na verdade, o que é importante ressaltar é que, nesse momento, a empresa está comunicando bastante coisa para esses públicos todos, especialmente para a imprensa. Então, a organização do evento, planejamento do mesmo, como ele vai ser construído no sentido de momentos, atrasos, equipamentos de som. Então, toda a organização do evento tem que ser feita de modo profissional, porque um evento mal organizado, muitas vezes, ele acaba estragando a sua motivação, o que é o mais importante nesse caso, que seria a própria planta industrial. Existem também eventos de oportunidade.
Eventos de oportunidade são eventos praticamente dentro de eventos, como, por exemplo, feiras de material esportivo em localidades onde haverá Jogos Olímpicos, e aí você tem uma apresentação ou uso de alguns produtos que tem total ligação com um evento maior, como nesse exemplo o caso dos Jogos Olímpicos. Então, eventos de oportunidade são eventos também aproveitados por empresas que estão interessadas e que podem aproveitar oportunidades. No Brasil agora a gente tem uma série de eventos programados, como Olimpíadas, como Copa do Mundo e assim por diante, e as empresas que têm produtos e serviços para esse tipo de atividade acabam aproveitando essa oportunidade. Quais são então os formatos de eventos? Existem eventos dialogais. Nos eventos dialogais você tem o diálogo como premissa, são eventos como palestras, conferências, workshops. Um outro tipo de evento são os eventos sociais, cafés da manhã, coquetéis. São eventos onde você reúne pessoas, às vezes você reúne fornecedores, vendedores, clientes, funcionários, para que eles possam interagir e acabam estreitando laços sociais, o que acaba facilitando depois comunicações de venda, concretização de novos negócios e assim por diante. Existem também eventos competitivos, ligados à área de esportes especialmente, maratonas, torneios, são exemplos de eventos competitivos, mas ligados à saúde, à saudabilidade, pois o esporte é algo que tem sido bastante incentivado por órgãos governamentais, pelos médicos. Na verdade o esporte está associado a lazer, então esse tipo de evento competitivo também, dependendo da marca, do contexto, é bastante positivo que a empresa participe. Existem também outros tipos de eventos demonstrativos, como desfiles, exposições, noites de autógrafos para autores de livros. Então são exemplos de eventos que também precisam ser organizados e muito bem organizados para causar boa impressão, uma vez que esses visitantes vão estar avaliando a qualidade do evento a que foram convidados. Existem também eventos de premiações. Internamente as empresas costumam fazer isso. Aqueles funcionários de melhor desempenho, especialmente na área de vendas, eles recebem prêmios, viagens de incentivos. Então esse tipo de evento é bastante comum e as empresas mais bem planejadas, elas têm uma área que acaba coordenando esse tipo de atividade. É preciso tomar cuidado para que não seja feito de modo amador, até porque o evento passa aí uma série de mensagens para quem está participando, para quem está assistindo. Publicidade. Existem dois olhares sobre a palavra publicidade. O primeiro olhar diz que publicidade é semelhante, é sinônimo de propaganda. Nesse caso, a gente chama de publicidade os anúncios feitos por meio de mídias que comunicam, que convidam o cliente a comprar aquele produto ou anunciam promoções ou estabelecem comunicações com diversos objetivos e por diversas finalidades. Um outro olhar sobre publicidade diz que publicidade é a geração, está relacionado com a geração de comunicações gratuitas pela empresa. Então, quando órgãos de imprensa, quando órgãos de televisão, quando emissoras de rádio, quando jornais fazem reportagens sobre determinadas marcas, sobre determinadas empresas, elas estão, na verdade, fazendo por meio de publicidade, ou seja, são informações não pagas que chegam aos diversos públicos, que chegam aos clientes e à sociedade em geral. Independentemente da finalidade ou da interpretação da palavra publicidade, é importante entender que briefing é uma coisa fundamental para que você consiga atingir os seus objetivos. Quando você faz o briefing na publicidade, você na verdade está fazendo um checklist das principais informações que você precisa passar para aquele órgão de imprensa ou para aquela agência de propaganda que vai produzir o seu filme. E para fazer isso você tem que ter o target, que é o público-alvo que você quer atender ou quer atingir com aquela mensagem. Vejamos agora um trecho de propaganda chamado Fatos Uruguai, que anuncia uma marca conhecida de materiais esportivos.
O rugby brasileiro assombra o mundo. No Sul-Americano de 2009, Brasil 3, Uruguai 71. No mesmo campeonato em 2010, Brasil 10, Uruguai 26. A se manter a tendência, o resultado do ano que vem será Brasil 17, Uruguai menos 19. E mais, adivinha onde nasceu o melhor jogador de rugby do planeta? Não interessa. Nota-se nesse pequeno trecho, nessa pequena mídia, né, na propaganda, uma publicidade simpática, uma certa brincadeira que se faz, mas a marca de material esportivo aparece de modo evidente, de modo claro, e isso, associado a eventos esportivos, acaba fortalecendo aquilo que as relações públicas e que a publicidade precisam fazer, que é justamente a marca da organização, da empresa, especificamente falando. Vejamos agora também um trecho do filme Mundo Cola, onde a gente vai poder observar o histórico, né, alguns dos motivos pelos quais esse ícone do sucesso do mundo dos refrigerantes consegue aí comunicar, como é que foi construída a ideia para se comunicar a marca Coca-Cola. Long before a campaign is started, there is basic marketing thinking. There is, what is our problem? Research it. Let's find out where are the weaknesses? What are people saying about us? You know, they would go out and they would find out what are people saying about the product Coca-Cola? What are people saying about the communications that Coca-Cola is giving? Mostly people had nice thoughts about it. Through the years. Great credit all the way back to the Candlers, for crying out loud, who had Norman Rockwell and N.C. Wyeth and people like that doing their ads. Birds and bees and all the flowers and trees. In Candler's era, Coca-Cola's image comes from print ads. By the 60s, the new pitchmen are masters of song and film, but the message remains the same. Sun beating down on the back of my neck and nothing on my mind. An ice cold Coke on the back of my throat, say hello summertime. Birds and bees and all the flowers and trees and fishes on the line. The old Coca-Cola company that I started working for, the brand was a religion. Really, it was a religion. It had made them all rich. It had never been defiled, and they really saw this as an icon. We stuck very close to the basic ideas of our campaigns. We didn't wander. If it was things were better with Coca-Cola, it was somebody who had a Coke, and there was just that much little more brightness in his or her life. And there were natural times when you wanted a Coca-Cola. And same with It's the Real Things. We picked what the Times thought were real things, but that's all we did. We didn't get deeper than that, and because real things were sort of very American basic things, it kept us very Norman Rockwell. I was raised on country sunshine, green grass beneath my feet. The most intense story that we ever told of a girl and a guy was probably the story in Country Sunshine. It was a story of a girl who'd obviously been in the city coming back to a simple farm. We picked a long road for her to come up with. And when she got out of the car, you could see she was sophisticated. Mom and Dad were corn farmers, and that was how the course was supposed to end. And a very smart art director named Don Torriello saw the boy from the farm next door had come over in an old truck to watch the commercial, and he said, that's how it has to end. She can't just come all the way home just to see Mom and Dad. It has to be the boy next door. So that whole scene of this guy who'd never been an actor before in his life, Don said, look, this is a beautiful girl. You've loved her all your life. Now, we've got about 2 more takes before sundown. Let's get them. Jump out of that truck like you've been waiting for all your life. What you're hoping to find like country sunshine. The real thing, Coca-Cola. Pudemos observar então que todos os detalhes relacionados a uma determinada marca precisam ser pensados. Aquilo que a embalagem aquilo que o desenho passa, a cor do produto, tudo isso está comunicando alguma coisa, tudo isso tem que ser pensado estrategicamente, uma vez que com o passar do tempo aquilo vai ficando impregnado nas pessoas, nos clientes,
e aí a empresa consegue então ter uma identidade de verdade, e isso vai dar força para ela, lançar outros produtos quando for o caso, se perpetuar no mercado e assim por diante. Pudemos então observar na aula de hoje que 3 temas importantes relacionados à comunicação integrada de marketing precisam ser trabalhados e participar desse verdadeiro mix, desse composto de comunicação. Discutimos relações públicas, conversamos sobre eventos e sobre publicidade. Todas essas ferramentas integradas, unidas, podem levar a empresa ao sucesso na maneira pela qual ela se comunica com todos os seus públicos, sejam eles clientes, fornecedores, revendedores, funcionários, comunidade como um todo, órgãos de imprensa, o governo e assim por diante. Vamos às nossas dicas de estudo. Indicaremos a vocês 3 livros bastante interessantes relacionados à nossa aula. O primeiro deles é Relações Públicas, Histórias, Teorias e Estratégias nas Organizações Contemporâneas. Um livro publicado pela editora Saraiva, a autora é a Margarida Runch. O segundo livro, Eventos, uma alavanca de negócios. Esse livro foi publicado pela editora Aleph, tem 2 autores, o Ricardo Souto Ferreira e a Elizabeth Kyoto Vada. Um terceiro livro que a gente indica para vocês é o livro Princípios da Publicidade, cujo autor é o Gilmar Santos, e esse livro foi publicado pela editora UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Boa leitura a todos, tenho certeza que esses livros poderão contribuir ainda mais com o aprendizado de vocês.